Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel. Vamos lá? Antes de mais nada, deixe-me perguntar: você acha que é possível duas ovelhas brancas darem origem a uma ovelha preta? Ou então, será que um casal onde o pai e a mãe têm olhos castanhos podem ter um filho ou uma filha com olhos azuis? Na verdade, pode sim, e nós vamos entender o porquê na aula de hoje. Gregor Mendel foi um monge austríaco que viveu entre 1822 e 1884. Mendel estudou física, química, matemática e diversos aspectos da biologia, que na época era mais conhecida como história natural. Inclusive, seus conhecimentos de matemática foram fundamentais para a elaboração de seu trabalho e posterior formulação das leis de segregação, utilizadas até hoje nos estudos em genética. Mendel analisou e cruzou mais de 24.000 plantas de ervilha ao longo de 7 anos e, em 1866, publicou seu trabalho. Contudo, nessa época, não era comum o uso de dados matemáticos e estatísticos nos estudos em biologia e botânica, de modo que muitos cientistas não entenderam sua publicação e a maioria dos cientistas acabaram ignorando seus trabalhos. Contudo, nos anos 1900, após a descoberta dos processos de meiose na formação dos gametas, cientistas retomaram e compreenderam a importância dos trabalhos de Mendel. Com isso, Mendel ficou conhecido como o pai da genética. Mendel analisou várias características nas plantas de ervilha, tais como a cor e a textura das sementes, a cor e a textura da vagem, a cor e a posição das flores, bem como o tamanho do caule. Mas por que Mendel decidiu analisar plantas de ervilha e não seres humanos, por exemplo? Primeiro, que essas plantas crescem e frutificam rápido, em apenas alguns meses, e geram muitos descendentes. Diferente do ser humano, por exemplo, que demora anos para se reproduzir e gera pouquíssimos descendentes. Além da questão ética também. É complicadíssimo fazer experimentos com seres humanos, sobretudo na questão ética. Além disso, as características da planta de ervilha são fáceis de observar. Por exemplo, ou a ervilha é amarela, ou é verde e ponto final. Ou a ervilha é lisa, ou é rugosa e ponto final. Diferente das características como cor da pele nos seres humanos, por exemplo, a qual pode ter múltiplas variações, como você está vendo nessa imagem, o que tornaria o experimento bem mais complicado. Como Mendel fez para analisar a hereditariedade nas plantas de ervilha? Para responder isso, precisamos entender como as plantas se reproduzem. Para que ocorra a reprodução sexuada em qualquer ser vivo, é preciso que ocorra a formação de gametas masculino e feminino que irão se fundir, formando um zigoto que posteriormente dará origem a um embrião e a um indivíduo adulto. Mas onde estão os gametas masculino e feminino nas plantas? O gameta masculino está no interior do pólen, que é produzido nas anteras, e o feminino está no ovário, o qual normalmente fica na base da flor. Caso os grãos de pólen entrem em contato com o gineceu, parte feminina da flor, os gametas masculinos irão fecundar os gametas femininos, gerando um embrião na forma de semente. Assim, podemos dizer que as sementes são embriões das plantas, ou seja, quando você come uma semente, você está comendo um embrião de planta. Caso essa semente continue a se desenvolver e germine no ambiente, ela dará origem a uma nova planta daquela mesma espécie. Sabendo isso, Mendel pegava grãos de pólen de uma flor que ele queria analisar e colocava no gineceu de outra flor que ele também queria analisar, ou no gineceu da mesma flor. Com isso, ocorria a fecundação e a formação das sementes, as quais, nas plantas de ervilha, são as próprias ervilhas. Apesar de Mendel ter analisado várias características, nessa aula vamos comentar apenas sobre a textura e a cor das ervilhas, ok? Em seus experimentos, Mendel utilizou inicialmente plantas de linhagem pura. Mas o que significa linhagem pura? São organismos cujos descendentes sempre terão as mesmas características que seus progenitores, ou seja, as mesmas características que seus pais.
Plantas de ervilha rugosa de linhagem pura, por exemplo, sempre terão como descendentes ervilhas rugosas. Da mesma forma, uma planta de linhagem pura para a característica ervilha amarela, se cruzada com outra planta de linhagem pura para a mesma característica, sempre originará como descendente ervilhas amarelas. Em seus experimentos, inicialmente, Mendel misturou plantas de linhagem pura de ervilha lisa e rugosa, ou seja, Mendel transferiu o pólen de uma flor de ervilha rugosa para uma flor de ervilha lisa e vice-versa. Depois, Mendel esperou para ver como seriam os embriões gerados desse cruzamento, ou seja, como seriam as ervilhas. Surpreendentemente, todas as centenas de ervilhas geradas eram lisas. As plantas utilizadas inicialmente, Mendel nomeou como geração parental, de pais, a qual abreviamos com a letra P. As plantas geradas desse cruzamento pertencem à geração seguinte, ou seja, são filhas das plantas parentais, e por isso utilizamos a abreviação F1, de primeiros filhos, para nos referirmos a elas. Chamamos de planta híbrida aquela planta que apresenta mistura de características, ou seja, as plantas filhas do cruzamento mencionado anteriormente são híbridas, pois misturam as características de ervilha lisa e ervilha rugosa. Mendel deixou que essas plantas híbridas da geração F1 se autofecundassem, ou seja, que os grãos de pólen de uma flor fecundassem os óvulos dessa mesma flor. Depois, esperou que as ervilhas crescessem para ver se seriam lisas ou rugosas. Após analisar as milhares de ervilhas que nasceram nessa nova geração, chamada de F2, Mendel percebeu que a característica rugosa tinha voltado a aparecer, mas que a característica ervilha lisa ainda era predominante, aparecendo em uma proporção de aproximadamente 3:1. Ou seja, a cada 4 ervilhas geradas desse cruzamento, 3 eram lisas e uma era rugosa. Da mesma forma, a cada 4.000 ervilhas geradas desse cruzamento, aproximadamente 3.000 eram lisas e apenas 1.000 eram rugosas. Essa proporção foi observada para outras características também. Por exemplo, após cruzar plantas de ervilha verde de linhagem pura com plantas de ervilha amarela de linhagem pura, Mendel percebeu que todas as ervilhas da geração F1 eram amarelas e, após deixar essas plantas da geração F1 se autofecundarem, Mendel observou que as ervilhas da geração F2 também obedeciam a essa proporção, 3:1, ou seja, 3 ervilhas amarelas para cada uma ervilha verde. Como eu disse no começo, Mendel também estudou matemática, conhecimento que foi fundamental na elaboração de suas teorias. Mendel ficou se perguntando por que a característica rugosa das ervilhas tinha desaparecido na geração F1 e por que essa característica voltou a aparecer na geração F2 e ainda mais na proporção 3:1. Analisando matematicamente essas proporções, Mendel pensou o seguinte: cada um dos pais passa um fator para uma determinada característica para os filhos. Esse fator pode ser dominante ou recessivo. Caso o filho apresente um fator dominante para aquela determinada característica, ele expressará aquela característica com certeza, ou seja, ele terá aquela característica. De modo que a característica do fator recessivo só irá aparecer se ambos os pais passarem o fator recessivo para o filho. Isso significa que a planta de ervilha lisa de linhagem pura passou o fator liso para os descendentes. Da mesma forma, a planta de ervilha rugosa de linhagem pura passou o fator rugoso para os descendentes. Deste modo, os descendentes herdaram 2 fatores, um para a ervilha lisa e um para a ervilha rugosa. Contudo, o fator para a ervilha lisa é dominante, de modo que todas as ervilhas da geração F1 acabaram ficando lisas também. Na genética, abreviamos os alelos com a letra inicial da característica recessiva, a qual pode ser escrita com letra maiúscula ou minúscula, se a característica for dominante ou recessiva, respectivamente. Por exemplo, entre as características ervilha lisa e ervilha rugosa, a ervilha lisa é dominante e a rugosa é recessiva.
Assim, quando quisermos escrever o alelo para a característica ervilha lisa, vamos usar a letra R maiúscula. Já o alelo para a característica ervilha rugosa, iremos escrever com a letra R minúscula. A mesma coisa acontece para os demais alelos e características. Por exemplo, a ervilha verde é recessiva e a amarela é dominante. Sendo assim, vamos usar a letra V minúscula para nos referirmos ao alelo para a ervilha verde e vamos usar a letra V maiúscula para nos referirmos ao alelo para a ervilha amarela, ok? Contudo, vimos que as plantas da geração F1 eram híbridas, o que significa que poderiam passar o fator ervilha lisa ou o fator ervilha rugosa para os descendentes. De modo que o cruzamento de duas plantas híbridas para essas características dariam 4 opções de combinação nos descendentes: liso com liso, liso com rugoso, rugoso com liso e rugoso com rugoso. Como o fator para a ervilha lisa é dominante em relação à ervilha rugosa, os descendentes que tinham pelo menos um fator liso acabaram ficando lisos. Já o fator rugoso apenas apareceu quando a planta não apresentou o fator para a ervilha lisa, apenas para a ervilha rugosa, já que esse fator é recessivo. Por isso, o cruzamento das plantas híbridas acabou gerando a proporção 3:1, 3 ervilhas lisas para uma rugosa. A partir disso, Mendel elaborou sua primeira teoria, conhecida como Primeira Lei de Mendel ou Lei da Segregação, na qual afirmou o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ou seja, na fecundação, cada zigoto herda um fator do pai e um fator da mãe para cada característica. Posteriormente, a palavra fator foi substituída pela palavra alelo. Isso significa que as características de um organismo são determinadas pelos seus genes, sendo que os alelos são variações desses genes, ou seja, são tipos diferentes de um mesmo gene que são passados de pais para filhos. Tendo visto a teoria, vamos resolver alguns exercícios. Olhe o seguinte exercício. O cruzamento entre uma planta de ervilha rugosa com os alelos recessivo-recessivo com uma planta de ervilha lisa híbrida, que tem os alelos dominante e recessivo, tem como descendente em F1. Então, para eu conseguir responder esse exercício, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro fazer o cruzamento dos pais para ver como que vão ser os descendentes. Bom, o exercício informou quais são os alelos de cada uma das plantas parentais: recessivo-recessivo, no caso da ervilha rugosa, e dominante e recessivo, no caso da ervilha lisa. Podemos falar também errinho-errinho, no caso da ervilha rugosa, e errão-errinho, no caso da ervilha lisa. Vocês escutarão eu falando errão, errinho, vezão, vezinho, e por aí vai. O ão é o dominante e o inho é o recessivo, ok? Então, errão é o R dominante e errinho é o R recessivo, ok? Sabendo isso, precisamos simular o cruzamento para ver as possibilidades. A planta de ervilha rugosa poderia passar o alelo recessivo e recessivo. A planta de ervilha lisa poderia passar o alelo dominante ou recessivo. A partir disso, podemos ter descendentes com as seguintes combinações: dominante e recessivo, dominante e recessivo, recessivo e recessivo, e recessivo e recessivo. Como toda planta que herdar o alelo dominante para essa característica sempre será lisa, então teremos a seguinte proporção: 2 ervilhas lisas com os alelos dominante e recessivo e 2 ervilhas rugosas com os alelos recessivo e recessivo. Neste caso, a alternativa correta seria C. Esse outro exercício diz o seguinte: explique por que o cruzamento de plantas de ervilha lisa de linhagem pura com plantas de ervilha rugosa de linhagem pura dá origem apenas a ervilhas lisas, porque o alelo para a ervilha lisa é dominante em relação ao alelo para a ervilha rugosa. E, como as plantas parentais
eram de linhagem pura, isso significa que todas as plantas herdaram o alelo para a ervilha lisa, ou seja, todas terão a característica lisa também. Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiram, me manda mensagem no WhatsApp que eu ajudo vocês, ok? Obrigada por ter assistido, bons estudos e tchau, tchau!